Boa tarde, pessoal. Vamos lá para a correção de mais um PET. Então, pessoal, pensa num PET vagabundinho. Vagabundinho. Porque essa questão, você lê o PET, mas para fazer essas questões, você tem que sair pesquisando em outras coisas. Eu poderia simplesmente, questão 1, 2, 3, 7. Questão 2, é a resposta certa, mas eu vou comentar algumas coisas. Beleza? Vamos lá. Então, semana 5 e 6, PET volume 3. Vamos lá então, né? Questão 1. A maior parte dos seres vivos é constituído por água, responsável de 70 a 85% de sua massa. Oh, você não é pesado, você tem muita água. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico-químicas da água. Então, pessoal, isso aqui, dependendo do professor, vai responder de um jeito, dependendo de outro, vai responder de outro jeito. Eu pesquisei muito e vou responder desse jeito aqui. A molécula de água é polarizada, ou seja, apesar de ter carga total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do hidrogênio. Errado, porque o hidrogênio, a carga do hidrogênio é positiva, o que é negativa é o oxigênio. Como é que você diz? Aí é na química. Viu? Uma questão do PET de biologia, mas que está relacionado com geometria da molécula da água, que se vê em química. Então, espere um pouco que você vai ver isso. Ou espere mais um pouco, que daqui uma semana eu devo postar algum vídeo no meu canal sobre geometria das moléculas. Mas a carga de hidrogênio, positivo. A carga do oxigênio, negativo. Por quê? O oxigênio, a gente tem que lembrar que o hidrogênio é positivo, quem é mais e o oxigênio é negativo. Por quê? O oxigênio é 2 menos. Porque ele precisa ganhar 2 moléculas de água para ficar estável, para ficar 8 elétrons na última camada. Lembra? Um átomo tem que ter 2 elétrons ou 8 elétrons. Por isso que H2O. 2 elétrons de hidrogênio para completar 8 elétrons de oxigênio, para ele ficar estável. Beleza? Continuando. Então, a 1 já está errado. A água é importante para a regulação térmica do organismo pela transpiração? Correto. A polaridade da água contribui para ela ser um solvente universal? Nada a ver. Para começar, a água é solvente universal. Sim, dissolve a maioria dos elementos, mas nem todos. O óleo, por exemplo, ela não dissolve óleo. Ela fica separada do óleo. Então, polaridade não tem nada a ver com isso. Pode ser que alguns professores considerem isso como a verdade, porque fala que ela é o solvente universal. Beleza. Outros não. Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente não vai considerar ela como solvente universal. E a polaridade não tem nada a ver com isso, tá bom? 4. A grande quantidade de energia necessária para a água variar sua temperatura, que é o calor específico, é um fator fundamental para a estabilidade climática de algumas regiões da Terra? Correto. Essa aqui, a explicação dela está aqui. O calor específico da água é maior que o das outras substâncias. Por esse motivo, ela é utilizada para a refrigeração de motores de automóveis. Além disso, a grande quantidade de energia necessária para a água variar sua temperatura é um fator fundamental para a estabilidade climática de algumas regiões da Terra. Simples assim. Sobre calor específico, se vê em física. Continuando. Então, qual que é a resposta correta? É a B, 2 e 4. Mas pode ter alguns comentários de questões que consideram a C, 2, 3 e 4. Por quê? Basicamente, todos eles falam que a água é um solvente universal. Correto. Mas nem tudo se dissolve na água. E a polaridade não tem nada a ver com isso. Tá bom? Vamos considerar a letra B. Correta. Vamos lá. Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina do sangue está baixa. A hemoglobina é um pigmento responsável, desculpa pelo caminhão, é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio e é composta principalmente por... Que isso, gente? Essa aqui estava na cara. É ferro. 3.
Sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo, desempenhando as variadas funções. Um exemplo desse íon é o iodo. O iodo faz o que no corpo humano? Controla o que? É o controle do hormônio da tireoide. Por isso que todo sal de cozinha tem uma pequena quantidade de iodo, porque nem todo mundo no país consome iodo regularmente. Onde tem iodo? Crustáceo, fruto, nos crustáceos, peixes marinhos e etc. Mas tem que ser do mar de água salgada. Beleza. 4. Essa aqui vamos demorar um pouco nela, por quê? Porque eu tenho que ler sobre essa doença. O que é que ela é? Os fenilcetonúricos têm falta de uma enzima no fígado, responsável pelo metabolismo do aminoácido fenilanina. Para que essa substância não se acumule no sangue, sua dieta alimentar deve se restringir dentre os nutrientes mencionados a seguir. As proteínas e gorduras apenas. B, os carboidratos apenas. C, as gorduras apenas. D, as proteínas apenas. O que é isso, fenilcetonúria? A fenilcetonúria é uma doença genética rara, caracterizada pela presença de uma mutação responsável por alterar a função de uma enzima no organismo responsável pela conversão do aminoácido fenilanina em tirosina, o que leva ao acúmulo de fenilanina no sangue e que, em grandes concentrações, é tóxico para o organismo, podendo causar deficiência intelectual e convulsões, por exemplo. Essa doença genética tem caráter autossômico recessivo. Se você não sabe o que é isso, calma que no terceiro ano, em genética, você vai saber o que é. Ou seja, para que a criança nasça com essa mutação, é preciso que os dois pais sejam pelo menos portadores da mutação. O diagnóstico dessa doença pode ser feito logo após o nascimento, por meio do teste do pezinho, sendo esse possível estabelecer o tratamento logo desde cedo. A fenilcetonúria não tem cura, no entanto, seu tratamento é feito por meio de alimentação, sendo necessário evitar o consumo de alimentos ricos em fenilanina, como queijos e carne. Queijo, lactose, carne, proteína. Tem lactose aqui? Não, tem o quê? Tem as proteínas apenas. Então, qual que é a resposta? A resposta é a letra D, proteínas apenas. Beleza, vamos para a próxima. 5. Importantes compostos orgânicos dos seres vivos, as proteínas, que é uma cadeia polipeptídica. Deixa eu só consertar esse negócio aqui. Cadeia polipeptídica difere entre si nos seguintes aspectos: pelos nucleotídeos presentes na cadeia, quantidade de aminoácidos presentes na cadeia, sequência em que os aminoácidos estão unidos na cadeia, tipos de aminoácidos presentes na cadeia. E pergunta, analisa as proporções e assina a alternativa correta. O que está perguntando? Quer saber sobre quais são os importantes compostos orgânicos dos seres vivos, as proteínas que diferem entre si, nos seguintes aspectos. O que difere elas dos outros? Vamos lá. A primeira questão fala que pelos nucleotídeos presentes na cadeia. Errado. Nucleotídeos são subunidades que formam as proteínas. São os aminoácidos que formam as proteínas. Os nucleotídeos são as subunidades dos ácidos nucleicos. Nada a ver. Uma vez que as subunidades que formam proteínas são aminoácidos, reformando a afirmação aqui. Então, o que forma a proteína? São subunidades de aminoácidos e não de nucleotídeos. 2. Quantidade de aminoácidos presentes na cadeia. Correto. A quantidade de aminoácidos na cadeia peptídica é variável. Sequências em que os aminoácidos estão unidos na cadeia. Correto. Todas as proteínas começam com o aminoácido metionina, mas os próximos são diferentes, e essa sequência é determinada pela fita de DNA. Tipos de aminoácidos presentes na cadeia. Correto também. Existem diferentes tipos de aminoácidos. Então, qual que é a questão? Qual que é a letra correta? 2, 3, 4. 6. Vamos lá. Essa aqui é a questão uma questão aberta. No meu formulário,
eu coloquei ela de fechada, mas eu vou dar a resposta dela de aberta, beleza? Carboidratos, lipídios e proteínas, uma dieta muito popular para perder peso consiste em ingerir alimentação rica em gordura e proteína, mas sem carboidrato. O gráfico a seguir mostra o efeito dessa dieta na recomposição do glicogênio muscular, que é um polímero de glicose, após 2 horas de exercício e comparado com a dieta rica em carboidrato. Aqui te dá um desenho sobre um esquema do hora de recuperação, dieta rica em carboidrato, que mostra que a recuperação em glicose é mais fácil, mais rápida, e uma dieta com gordura e proteína, que a recuperação é mais lenta. Então vamos lá. Por que uma dieta rica em gordura recompõe o glicogênio muscular mais lentamente? Então, o glicogênio é um polissacarídeo e deriva da glicose. A principal fonte de energia são carboidratos, que são mais facilmente quebrados. E as secundárias são gorduras e proteínas. Os carboidratos, por que eles são mais fáceis de ser quebrados? Porque a cadeia dele é mais simples quando comparada com a de proteína e uma gordura. Beleza? Então, no decorrer da digestão, a gordura apresenta uma digestão mais lenta. Com isso, a recomposição do glicogênio também será mais lenta, quando comparado com o glicogênio presente em glicose. Só fazendo um adendo, o glicogênio é uma reserva produzida e armazenada pelo nosso corpo, através da transformação de carboidratos que ingerimos em glicose. O glicogênio pode ser encontrado principalmente no fígado e nos miócitos, que são as células musculares. A questão fala das células musculares. A síntese do glicogênio, ou glicogênese, acontece mediante a ação da regulação da insulina. Depois de comermos, a taxa de glicose no nosso sangue aumenta. Na sequência, os pâncreas liberam insulina, ativando o glicogênio sintetase, que é uma enzima. Essa é uma enzima que permite que a glicose excedente seja transformada em glicogênio. Só um adendo. Em síntese, o correto aqui, na minha, é a letra B, que é, no decorrer da digestão, a gordura apresenta uma digestão mais lenta. Com isso, a recomposição do glicogênio também será mais lenta. E essa é a resposta da questão aberta também. A B, um atleta pode eliminar o carboidrato de sua dieta? Sim, pode. Só que, ao eliminar o carboidrato de sua dieta, a recuperação de energia desse atleta será mais lenta. Uma vez que as moléculas que geram glicose gastam um tempo maior para gerá-la, beleza? Então, essa questão 6 ficou um pouco mais complicada porque ela é aberta. Só que eu fiz ela no meu pad fechado. Mas o que eu acabei de dizer é a resposta que você deve colocar na questão aberta. Mais uma vez, então. Qual que é a resposta da primeira? Da A. No decorrer da digestão, a gordura apresenta uma digestão mais lenta. Com isso, a recomposição do glicogênio também será mais lenta. Entenderam? E na B, do atleta, qual que é a resposta? É possível eliminar o carboidrato da dieta? Claro! Entretanto, a recuperação da energia será mais lenta, uma vez que outras moléculas que geram glicose gastam um tempo maior para gerá-la. Beleza? Assine o canal, espero que tenha gostado. Comentar, só contar a resposta não adianta, tem que comentar. Obrigado.